um intervalo aberto, tá certo? Tem o conjunto das funções de classe Cn com domínio nesse intervalo como subespaço vetorial dele, tá certo? Porque a soma de duas funções de classe N é de classe N e o produto de uma função de classe N por uma função constante também é uma função de classe N, tá? Esse resultado, convém mencionar que se o I não é um intervalo aberto, é só o intervalo, eu tenho esse resultado, eu continuo tendo esse resultado se eu estiver trabalhando com a F restrita I e a G restrita I. Se a F restrita I são de classe Cn, ou seja, se o domínio é o I, tá? Então, funções de classe Cn em I, com domínio I, a soma é de classe Cn em I, o produto é de classe Cn em I, e o produto por um escalar de classe Cn em I. Ou seja, se eu trabalho com as restrições, portanto, se eu trabalho com as restrições, isso também vale, tá certo? Bom, mas não sendo I, mas sendo I um intervalo aberto, eu não preciso ter as restrições. Ok? E a outra, e faltam só duas proposições, eu só vou mencionar, não vou demonstrar. Veja a demonstração nas notas, que também eu não demonstro tudo nas notas. A outra proposição. Falando em notas, essa é a última que tem no nosso Google Drive, né? É, mas eu vou colocando as outras. Vou. Cadê a tampa desse negócio? Aí tá. Mas essa eu já coloquei e vou colocando as outras. Sejam N número natural, FG funções, I contido em R, intervalo aberto. Tá bom? Se I contido em R, intervalo aberto. Se FG são de classe Cn em I. E G de X é diferente de zero, qualquer que seja o X pertencente a I, então 1 sobre G é de classe CNI e a F sobre G é também de classe CNI. Tá? Tá bom? Agora, como eu disse, esses resultados são só resultados interessantes. Tem mais um aqui. Proposição. Sejam FG funções. I contido em R, intervalo intervalo aberto. Se G é de classe Cn em I, tá certo?
e a F é de classe Cn em G de I, que é um intervalo, porque toda função contínua leva intervalo em intervalo. Então, F composta com G é de classe Cn. É mais para fechar os resultados. Então, de classe CNI, F é de classe CNI, em G de I, então F composta com G é de classe CN em G. Agora deixa eu... Lembre desse resultado aqui, porque agora está tirada essa definição do que é essa de classe N. E vamos ao resultado que interessa. Tá? O resultado é o seguinte, é um teorema, esse sim eu vou demonstrar, apesar de eu ter o resultado, mas esse teorema independe disso, não preciso saber esse teorema não é consequência desse aqui, tá? Que diz o seguinte, sejam A e B reais, com A menor que B, e FG funções. Se a função G é de classe C1 em AB, tá bom? Novamente, esse teorema não é corolário desse, tá? Eu não preciso desse teorema aqui para esse aqui, totalmente independente. Isso aqui foi só a título de informação, esses teoremas intermediários. O que importa é a definição do que seja C de classe C1. Se G é de classe C1 em AB, o que é C de classe C1? É C diferenciável e a derivada C contínua no intervalo fechado AB. Se G é de classe C1 em AB e a função F é contínua em G de AB, que é um intervalo, presta bem, porque se a G é de classe C1 nesse intervalo, ela é contínua nesse intervalo. E uma função que é contínua leva intervalo em intervalo. A imagem de uma função contínua por um intervalo é uma função... É um intervalo, perdão. A imagem de um intervalo por uma... A imagem de um intervalo por uma função contínua ainda é um intervalo. Se F é contínua em G de AB, então essa função aqui, F composta com G, ela é contínua, não é? Porque é a composição de funções contínuas, ela é contínua aqui. Tá certo? E se eu pego F composta com G vezes a derivada da G, que é contínua também aqui, então isso aqui é contínua no intervalo fechado AB, mas se é integrável no intervalo fechado AB, se é contínua no intervalo fechado AB, no intervalo fechado AB ela é integrável. E aí é que tem o teorema. E a integral de A até B dessa função, que é f de g de x vezes a derivada de g em x,
integral em x. Isso é igual a integral de g de A a g de B da f. Observe, isso aqui faz todo sentido. Essa integral existe por quê? Porque o intervalo de extremos g de A e g de B, esse intervalo aqui, ó, se você considera esse intervalo aqui, intervalo que vai de g de A a g de B, ele é um intervalo dessa forma se g de A é menor que g de B, mas pode ser o contrário. Então, ou ele é esse intervalo, ou ele é esse. Por isso é que eu digo, o intervalo de extremo g de A e g de B, nesse intervalo, a função f é contínua. Por quê? Porque esse intervalo, se for esse ou assim, em qualquer caso, está contido aqui. Isso é um intervalo. Esse intervalo, não importa qual seja a sua configuração, está contido nesse. E nesse a função f é contínua. Então, ela é integrável. Nesse intervalo. Tem essa integral definida e tem essa. Tá? Ótimo. E olha o que diz essa mudança. Ó. Essa mudança diz o seguinte. Se eu chamo U de G de X, quem é o DU? G' de X dx. E ao fazer a mudança, você tem que mudar os limites de integração. Você está entendendo? Você precisa... Os limites de integração, eles mudam de acordo com a mudança de variável. Ou seja, quando x é A, quem é o U? G de A. Quando x é B, quem é o U? G de B. E a prova, antes da aplicação desse teorema, está olhando o tempo ainda, tá, cara? Vamos ver a prova desta proposição. Isso aqui eu vou demonstrar. Pronto. Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, daí, bom, G de classe C1 em AB. Então, você tem o seguinte, você tem que G e G' são contínuas em AB. G e G' são contínuas. Classe C1, G e G' são contínuas em AB. E F é contínua no intervalo G de AB. Logo, F composta com G é contínua aqui, é contínua aqui, tá? Perdão, é contínua aqui. E multiplicado por G', que também é contínuo aqui, tá certo? Logo, F composta com G e F composta com G vezes G' são contínuas no intervalo fechado AB. Além disso, você tem a seguinte coisa. Além disso, a F é contínua, ó, não esqueça, a F é contínua aqui embaixo. A F é contínua aqui, que é um intervalo. Mas toda função contínua no intervalo, o primeiro teorema fundamental do cálculo diz que essa função tem uma primitiva nesse intervalo. A primitiva dada por um integral. Isso é a aula passada.
Toda função contínua no intervalo possui uma primitiva. E eu tenho até a cara dessa primitiva, é a função dada pela integral. Aula passada. Tá? Aula passada. Então, além disso, pelo fato da f ser contínua aqui, tá? A f possui uma primitiva f grande no intervalo, eu vou frisar que ele é um intervalo, no intervalo G de AB. Assim, acabou. Quem é a integral de A até B de f de g de x, dá certo? Que essa integral aqui, f não precisa de parênteses, não. De f de g de x, esse precisa, tá? Vezes g' de x dx. Isso aqui é a integral de A até B. Quem é f? F é a derivada da sua primitiva. Então isso aqui é a derivada da f grande em g de x vezes g' de x dx. Mas quem é isso? Pela regra da cadeia. O que está aqui dentro? Pela regra da cadeia. Isso é a integral de A até B de f composta com g, derivada disso em x. Mas quem é a integral da derivada de A até B? A função é uma primitiva da sua derivada. Então, isso aqui é a função f composta com g, aplicada em x, desde A até B. Mas quem é isso? É f composta com g, aplicada em B, menos f composta com g, aplicada em A, que é igual a f de g de B menos f grande de g de A. Só que isso aqui, de novo, a f grande é uma primitiva da f pequeno. Então, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, essa igualdade aqui é o segundo teorema fundamental do cálculo. Aí, de novo, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, isso é a integral de A até B. Integral de A até B, não. A integral de G de A a G de B da f pequeno. Acabou a demonstração. Essa integral aqui é igual a essa. Agora vamos aplicar esse resultado para fazer a derivada, para fazer a mudança de variável dentro da integral definida. Mas não esqueça esses conceitos, tá? A função de classe Cn, eles serão usados aí, inclusive no cálculo 2. Diga. Isso é muito parecido com a questão que a gente acabou de fazer, de mudar a variável. Como é? Esse resultado, você não acha que era simplesmente a gente ia fazer? Certo, mas só com uma diferença, é que a mudança de variável ela é feita dentro da integral definida. Não precisa resolver a integral indefinida. Ou seja, vamos ver aqui. Qual foi a primeira integral que eu passei hoje? Qual foi? Integral de 0 a 1 de quem? De x2 vezes... Não foi essa aqui, ó? Vezes raiz quadrada da soma 1 mais x3 dx. Então, eu não vou separar. Eu não preciso mais separar. Eu posso fazer a mudança de variável aqui dentro. Mas, para isso, faça a mudança primeiro. Certo? U igual a 1 mais x3. Quem é du? Quem é? 3x2 dx. Então, veja.
Vamos lá, como é que faz? Isso aqui fica igual a integral de 0 a 1. Estou fazendo tudo dentro da integral